privilégio de poder voltar a nos comunicar com vocês através do nosso programa Paz na TV. Programa que há muito tempo está no ar e tem sido uma bênção para mim, para você, para milhares de pessoas. Um programa que é produzido pela Igreja do Evangelho Quadrangular, sempre no intuito de levar uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Portanto, que todos vocês tenham uma ótima sintonia, uma ótima audiência desse programa e que o nosso Deus, que sempre está à nossa frente, Ele continue te abençoando, continue te honrando e continue guiando os teus passos. E que enquanto esse programa Paz na TV estiver no ar, a graça de Deus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo do nosso Deus esteja bem dentro do teu coração, esteja dentro do teu ser, para fortalecer a tua fé, para te encorajar e te animar. Portanto, fique conosco no programa Paz na TV. Glória a Deus, porque quando a gente é convidado para falar sobre o assunto chamado família, é uma alegria. Quantos filhos nós temos aqui? Eu acho que todo mundo tem que levantar a mão, né? Dorival, levanta a mão, glória a Deus. Todos nós somos frutos de uma família, da união de um homem e de uma mulher. Isso é uma alegria. E nós acreditamos no Deus da família, no Deus que continua o mesmo. Como diz o nosso lema da nossa amada igreja, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8, Ele não muda. E é sobre isso que vamos falar um pouco hoje, rapidinho, dar um testemunho aqui sobre a nossa família, mas o Senhor tem uma palavra rapidinho para entregar para o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem a palavra de Deus, você abre em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, glória a Deus. Deve estar ali entre Gênesis e Apocalipse, mais ou menos ali, glória a Deus. Colossenses capítulo 3, essa palavra tem me chamado muita atenção desde o ano passado. Nós tivemos num congresso de famílias e o Senhor nos revelou esta palavra do o que é mais importante para nós, filhos de Deus, para nós que somos chamados a família de Deus. Colossenses capítulo 3 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta justamente em Cristo, em Deus. Amém? Feche os seus olhos, nosso Deus e Pai gracioso. Obrigado pela Tua palavra já lida nesta noite, Senhor. Queremos dizer que somos dependentes dela e que o Senhor de alguma maneira se revele a nós nesta noite. Confessamos que só o Senhor é o Deus da família, o autor e criador, consumador da nossa fé. Nos guarda de todo o mal e que seja uma alegria confraternizarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Família é lugar de semear eternidade. Nós acreditamos na família, no Deus da família, porque a família é a célula máter da sociedade. O que seria a sociedade sem a família? Tudo começa na família, não é, pastor Arineu? Os sorrisos, os choros, as alegrias. É na família que nós aprendemos a perdoar, é na família que aprendemos a nos comportar, é na família que, às vezes, alguns agentes que são colocados dentro dessa família, chamados filhos, às vezes nos envergonham. Tudo acontece na família. A universidade da vida é a família. Gênesis 2:24, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma varoa idônea. Deixará o homem pai e mãe, se unir à sua mulher, e viverão os dois uma só carne. Esse é um mistério. Nós temos algumas, durante a leitura desse capítulo inteiro de Colossenses 3, nós temos pouco tempo, mas você vai ver que está tudo aqui relacionado à família, o capítulo 3.
A base da família, o respeito da esposa pelo marido, o amor do marido pela esposa, o cumprimento aqui do casal, né? Amar a esposa e a esposa respeitar o marido. É uma fórmula tão simples. As mulheres precisam ser amadas, os maridos precisam ser respeitados. Na educação de filhos, nós devemos colocar os nossos filhos no caminho que devem andar, e ainda quando forem velhos não vão se desviar desse caminho. E daí no meio de tudo isso, tem algo maior, que está nesses 2 versículos, que se chama eternidade. E aqui eu vou contar o meu testemunho sobre o nosso filho Pedro. Pedro hoje tem 16 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele já nasceu num lar cristão. Eu entreguei a minha vida a Cristo com 25 anos, a minha mãe orava muito por mim, ela já era da igreja quadrangular, na época ela era diaconisa da terceira igreja, e ela orava por mim. Eu estava lá no mundão, uma mãe orou por mim. Hoje é o dia das mães, tem uma palavra para você hoje, mamãe. A minha mãe, quando eu chegava de madrugada em casa, às vezes não muito bem, pelas coisas erradas que eu fazia na vida, eu só via uma luz acender no quarto. Ela que acendia a luz, dobrava o seu joelho e agradecia por eu ter chegado em casa. E hoje estou aqui falando para homens e mulheres, colunas da igreja que defendem a família. Isso é um privilégio para mim. Com muito temor e tremor que estou aqui. Saiba disso. Eu quero contar o testemunho hoje do meu filho, o Pedro. O ano passado, acho que foi o ano retrasado, vocês escutaram aquela notícia que caiu o avião da Chapecoense. Morreu algumas pessoas e alguns sobreviveram. E eu estava no sofá da família em casa, porque toda a família tem um sofá, e nós estávamos sentados assistindo a reportagem, e de repente um especialista disse assim: olha, aquelas pessoas que sobreviveram àquele acidente, elas sobreviveram porque existe uma mínima possibilidade de sobreviver quem senta nos bancos de trás do avião, quando acontece aquele tipo de acidente. E eu sempre, quando viajo, eu sempre compro lá atrás do avião. E eu e o Pedro sentado no sofá, e o Pedro pegou e me deu uma olhada assim, e disse assim: pai, você tem medo de morrer? Eu falei assim: filho, o pai sempre comprou atrás, porque eu sempre vou para Maringá, Londrina, e abre-se a porta de trás, eu sou o primeiro a sair. E eu peguei esse costume de sentar atrás. Porque daí ele falou assim: pai, você não tem certeza da salvação? Se acontecer qualquer coisa, você está no céu, pai, assim como eu estou. E ali naquele dia, depois de 16 anos, eu já sabia, mas confirmou-se a palavra de Deus na minha vida como pai, e na vida da minha esposa como mãe, que é a nossa maior missão, levar os nossos filhos para a eternidade. Naquele momento eu tive a certeza que o meu filho tem a certeza da salvação. E nós como pais, às vezes nos preocupamos que os nossos filhos sejam engenheiros, sejam advogados, sejam médicos, astronautas, e há um desejo no nosso coração, temos esse desejo, é saudável, mas o maior desejo que um pai e uma mãe pode ter é que o seu filho esteja no caminho do Senhor. E o testemunho que eu dou nesta noite, para a honra e glória de Jesus, é que o meu filho, desde o ventre da sua mãe, todas as noites, eu coloco a minha mão sobre a vida dele e digo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz em nome de Jesus. Agora você, papai, cabeça do seu lar, você, mamãe querida, você que tem aquela mão amiga, você imagina se você tivesse recebido esta bênção do seu pai, como não poderíamos ser um pouco mais melhores talvez. Tudo aquilo que eu plantei na vida do meu filho, Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Se cumpriu naquele dia, naquela fala, houve uma paz no meu coração.
de tudo o que fazemos como família, e a família é a representação do reino dos céus aqui na terra. Nós falamos tanto em uma sociedade melhor, mas nós também temos que falar que uma família tem que ser melhor, porque se uma família for melhor em Cristo, nós vamos ter uma igreja melhor em Cristo, nós teremos uma sociedade melhor em Cristo. Talvez nós já escutamos isso muitas vezes, mas nós temos que reafirmar para aqueles que estão chegando nas nossas igrejas, que tudo começa na família. Isso que está acontecendo aqui é uma extensão do que começou lá em casa, pastor Irineu. Antes de eu chegar aqui, antes de eu sair da minha casa, o meu filho e minha filha se levantaram, colocaram a mão sobre mim e oraram por mim. Pai do céu, eles falaram, abençoa o pai que vai levar uma palavra lá nesta noite. O maior prêmio que eu posso ter como pai, o maior prêmio que uma mãe pode ter, é ver os seus filhos adorando a Deus. A palavra diz assim que nós devemos buscar o Senhor, né? Buscar e pensar nas coisas do alto, do eterno, do absoluto, do eu sou, do príncipe da paz, do Pai da eternidade. Jesus veio para proclamar a eternidade, o reino de Deus. Ele disse, é necessário que eu anuncie o evangelho, o reino, e também as outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Colossenses 3:1 diz, e se estamos ressuscitados com Cristo, quem somos e a quem pertencemos? 1 Pedro 2:9 diz o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou para as trevas, para a maravilhosa luz. O meu filho hoje entendeu quem ele é em Cristo e o que ele está fazendo aqui para Cristo. Tem um versículo que proclamamos na nossa casa, nesse ambiente chamado família, que é Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando eu conheço o Senhor, quando eu trago o reino de Deus para dentro da minha casa, eu estou trazendo a paz, o príncipe da paz. A família deve olhar fixamente para Cristo. Os pés estão no chão, mas a cabeça nas alturas. Hebreus 12:2 diz, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E aí eu lembrei uma história, olhando esse versículo, sentou-se à direita do trono de Deus. E aí eu também vou contar um testemunho que está na palavra de Deus, da mãe de Tiago e de João, a esposa de Zebedeu. A esposa de Zebedeu, lá em Mateus 20 e 21, diz assim lá o 20, então se chegou a ele uma mulher, a de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? E ela respondeu, manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas que mãe ousada essa! Se você pegar um capítulo anterior, ela estava de ouvidos quando Jesus disse que logo ele estaria no trono e que ele estava preparando 12 outros tronos para que julgar as 12 tribos de Israel. E ela ouviu que os discípulos iam sentar nesse trono, e ela vai aos pés de Jesus e pede, Cristo, eu peço que reserves um lugar para Tiago e para João. Eu já ouvi essa mensagem dizendo que ela foi meio egoísta, mas qual é a mãe que se um filho pedir algo, ela vai dar uma coisa errada? Ela vai dar o melhor. Aliás, para uma mãe, o filho dela sempre é o melhor. São os mais bonitos, os das fotos. Começa a ver foto com uma mãe, para você vai ver. Chega a foto lá da escola, tem várias crianças. E ela vai olhar lá, nossa, que bonito aquele ali. É o filho dela. São os mais inteligentes na escola, mesmo que às vezes veja uma notinha lá, mesmo que a professora fale isso ou acolá, a mãe diz, não, mas o meu filho eu conheço, ele é inteligente. Não estão sabendo ensinar, mas ele é inteligente.
Você já notou que coração de mãe é uma coisa assim que nós homens, pastor Irineu, não conseguimos entender. Se você vai aqui nos presídios, quem está lá? São as mães. Pergunte para uma mãe daquela, o que o teu filho fez? Ele não fez nada, ele é inocente. Esse é um amor de mãe, porque ela está orando, está clamando, mesmo que ele esteja fazendo ou fez coisas erradas, ela acredita ainda que ele vai voltar. Quantos anos talvez você tenha orado pelo teu filho, pois creia na promessa de Deus. Se você inculcou, se você colocou a palavra de Deus na vida do seu filho, o Senhor no tempo dele vai trazer de volta ao seu aprisco. Está aqui uma prova viva disso. Por isso ela treina. A mãe é aquela que treina. E aqui está uma regrinha básica que nós ensinamos no curso de Educação de Filhos. Fazemos parte do Ministério de Famílias da nossa amada Terceira Igreja. Uma regrinha tão fácil que as mães fazem tão bem. Às vezes os homens não têm jeito para fazer isso. Elas treinam, elas observam, elas encorajam e corrigem. Esse é o ciclo da educação de filhos dentro da família. E as mulheres fazem muito bem isso. Eu vejo a Vivian, o Pedro, quando foi aprender a arrumar a cama dele, os filhos precisam arrumar suas camas, viu? Os filhos precisam ter uma ocupação dentro das casas. Os filhos precisam se frustrar. Estão falando muito sobre isso e é verdade. Quando o Pedro foi ensinado por aquela morena, como que deve arrumar a sua cama, ela ficou mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora, ensinando o Pedro a arrumar a sua cama. Depois ele foi num retiro e ele ganhou o primeiro lugar. A cama que ele ficou no alojamento foi a cama mais arrumada do retiro. Mas o que ela fez? Ela gastou tempo, ela treinou, ela observou. Sabe o que é triste hoje, amados? É que nós estamos vendo muitas mães olhando mais o celular do que os seus próprios filhos. Nós temos que ensinar a nossa igreja, as nossas mães, a olharem mais para os nossos filhos. Olhar, observar o jeitinho deles andar, deles se comportar, deles brincar. Sabe, não é a quantidade de tempo que vai fazer a diferença na vida dos nossos filhos que nós damos, mas é a qualidade do tempo que nós damos para os nossos filhos. A minha esposa ficou ali 40 minutos, 1 hora, ensinando-lhe a arrumar aquela cama. E ali ela treinou, ela observou e ela encorajou. Quando ele acertou a arrumação, ela disse: filho, você é filho amado, você é inteligente, ficou uma cama bem arrumada. Você ainda vai ganhar prêmios com isso. E ela profetizou e ganhou mesmo. A boca de uma mãe. Eu conheci uma mãe que disse que, olha, meu filho vai ser um apresentador de televisão. E hoje ele é um apresentador de televisão. A boca de uma mãe. Porque uma mãe, ela tem uma oração. E a oração da mãe faz toda a diferença no reino dos céus. A esposa de Zebedeu foi lembrada até por Mateus lá em 27. Ela estava junto. Quando Jesus foi crucificado, estava lá a mãe dos 2 filhos. Alguns estudiosos dizem que ela estava ali, estava em todos os momentos, porque ela estava junto com os filhos. Eu sei que é muito difícil para uma mãe entregar um filho no altar, mas ela entrega. E eu lembrei de outra mãe que entregou o seu filho. Quem é? Ana. Como é difícil entregar os nossos filhos. Mas você sabe o que tinha na mente desta mãe de Tiago e de João? E a mãe chamada Ana? Tinham sede de ter os seus filhos na eternidade. Quando aquela mãe disse: olha, separa um lugar aqui e ali do seu ladinho, o desejo daquela mãe era ver o seu filho na eternidade. Quando Ana entregou e fez um voto ao Senhor, com lágrimas e choro, ela queria ver o filho dela na eternidade. E Deus deu filho para ela, inclusive deu mais ainda. Passou-se um tempo, ela teve mais 3 filhos e 2 filhas, Ana. Como Deus é bom. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos. O Salmo 113 diz assim para você, mamãe: faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Por isso, essa palavra bem rápida,
que nós entregamos aqui nesta noite para vocês, e o Senhor entregou para mim. O que vale toda uma vida na família, na educação dos filhos? É ver os nossos filhos se tornando cidadão dos céus, morando juntamente conosco nas ruas de ouro e de cristal, na cidade quadrangular, como diz lá em Apocalipse. Amém? Eu queria chamar minha esposa aqui, que ela vai ler um versículo para você, mamãe, que está lá em Isaías 65. Ela veio falando para mim esse versículo no carro, e eu falei assim: o Senhor vai te usar hoje lá para entregar esse versículo para as mamães que estão aqui. Amém? Paz seja convosco. Amém? Então, eu vim compartilhando com o Miro, né? Nós viemos orando e falando com o Senhor, né? E Deus tem falado muito conosco sobre essa questão de eternidade. Temos vivido experiência com os nossos filhos e temos ensinado eles a amar ao Senhor, né? Eclesiastes 12:13 diz que o fim de todas as coisas é: teme a Deus e obedeça os seus mandamentos. Temos sido diligentes em ensinar os mandamentos do Senhor para os nossos filhos. E as nossas igrejas, as nossas famílias, precisam ser encorajadas a ensinar a palavra de Deus aos filhos. Na verdade, a única base, né? Salmo 119:9 diz assim: como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando a minha palavra. E nós temos levado os nossos filhos, querendo eles ou não, desde o início, a observar a palavra de Deus. Ela é a única fonte de vida eterna. E ela tem trazido para os nossos filhos sabedoria. Ela tem trazido segurança e esperança. Porque eles têm esperança no mundo tão difícil que a gente tem vivido. Em volta da gente a gente só vê coisas ruins. Hoje os pais não querem mais ter filhos, porque eles olham para o mundo e eles falam: colocar filho nesse mundo terrível, sendo que a bênção, a palavra diz que os filhos são herança do Senhor. O reino precisa crescer e os nossos filhos são a expansão do reino. O inimigo, ele trabalha fortemente para afastar os nossos filhos do Senhor, para afastar os nossos filhos de nós, pais. Porque ele, afastando os nossos filhos de nós, ele consegue tirar a direção que nós, pais, podemos dar para eles, de levá-los à eternidade em Cristo. E pensando nisso e orando sobre isso, Isaías 65:23 diz: é uma promessa para vocês que estão aqui, é uma promessa para as famílias da nossa igreja. Nós temos orado pelas famílias da nossa igreja, da Igreja Quadrangular, que tenham filhos que não trabalham de balde. Vocês, pais, não trabalham de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Aqui é a promessa, né, de Isaías 65, de um novo céu e uma nova terra. E Deus falando que os filhos estarão com os pais na eternidade. E essa é uma promessa que nós cremos, que vai se cumprir nas nossas famílias, nas famílias da nossa igreja. E nós determinamos isso sobre a vida de vocês nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Te vejo em tu, na formação das nuvens tem você. Ouço teu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver Cristo.
Diga isso na dança do mar, cante. Ouço a sua voz ecoar e ao seu soprar eu posso ver brilhar a vida. Erga suas mãos aos céus, erga suas mãos. Cante bem alto, aleluia. Estamos chegando ao final de mais um programa Paz na TV. Antes, porém, gostaria de convidar a todos vocês que precisam receber uma palavra amiga. O endereço é Igreja do Evangelho Quadrangular, mais perto da tua casa, no teu bairro. Vá lá, procure uma quadrangular mais perto de você. Eu tenho certeza que você vai encontrar o melhor de Deus. Vai encontrar aquele amor, aquele carinho, aquele afeto que só Deus tem pela nossa vida. Mas agora chega um momento importante, o momento da gente orar a Deus, falar com Deus e pedir uma graça especial. Vamos juntos formar esse momento de oração, de prece e de corrente espiritual. Oremos. Grande Deus e grande Pai, mais uma vez nós nos apresentamos diante do Teu altar, ó Deus, para rogar o Teu melhor para dezenas, centenas, milhares de pessoas que assistem o programa Paz na TV. Desde o menor, aqueles que ainda se acham no ventre de suas mães, tenham, ó Deus, a Tua graça, tenham o Teu amor sobre eles, Senhor, e abençoa crianças, juniores, adolescentes, moços e moças, homens e mulheres, trabalhadores, prospera a mão direita e a mão esquerda do Teu povo, Senhor Jesus. Olha por todos nós como família, as famílias da Grande Curitiba, da região metropolitana, a família do nosso Paraná. Queremos abençoar a todos, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. No programa Paz na TV, nós te apresentamos a todos e esperamos em Ti, hoje e para sempre. Assim seja. Amém. Muito bem. Obrigado de coração pela tua sintonia, pela tua audiência para com o programa do Conselho Estadual de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular. Lembrando mais uma vez, procure uma quadrangular mais perto de você. Um abraço, pastor Irineu Rodrigues, de todos os pastores quadrangulares do Paraná. E até o próximo programa e viva Cristo!